Oi meninas, tudo bom? Bom gente, então hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma antologia terror barra suspense da editora Wish. Então essa antologia aqui, Galeria Clark, eu já fiz um vídeo de unboxing desse livro, então se você quiser ver os detalhes do livro, eu vou deixar aí na descrição, tá? Esse livro ele tem muitos autores que eu gosto muito e ele teve alguns contos que eu gostei bastante também. E se vocês já leram o livro, né, comentem aí embaixo o que vocês acharam e quais foram seus contos favoritos também. Bom gente, para começar então essa antologia, ela é inspirada nas ilustrações de Henry Clark. E esse Henry Clark, que para quem não sabe, é o cara que ilustrou muitos contos do Edgar Allan Poe. Essa edição aqui do Edgar Allan Poe da Tordesilhas é ilustrada pelo Henry Clark, tá? E é um livro muito bonito. E aqui atrás, na luva, tem uma mini biografia do Henry Clark. Porque, como eu falei, ele tem toda uma atmosfera dark, né? Uma atmosfera mais gótica. Eu acho que as ilustrações dele são muito expressivas, de rosto, assim, sabe? E tem muito cenário também, então eu sou muito apaixonado pelas ilustrações dele. E aí então a editora Wish convidou, né, a Juliana D'Angelo, que é a autora do livro Lacrimosa, para organizar uma antologia e chamar alguns autores para escrever um conto baseados numa ilustração específica do Henry Clark. Então cada um recebeu uma ilustração e eles criaram um conto em cima disso. Pelo menos eu acho que foi assim. Então a gente vai ter 15 contos baseados em 15 ilustrações. Esse livro ele foi criado todo numa atmosfera mais vintage, sabe? Mais clássica. Então eles pegaram o mesmo estilo de letra das edições antigas. Então ele está todo assim bem feito mesmo. E eu vou contar aqui para vocês os contos que mais ficaram em mim. Não são nem os meus favoritos do livro, mas são aqueles contos que eu fiquei pensando depois que eu li, que eu fiquei um tempo para refletir sobre eles. Antes de começar a falar dos contos, só queria falar que uma característica muito legal do livro é que ele é curto e ele tem poucos contos, são só 15. Então, gente, eu não tenho mais paciência para antologias com 30, 40 pessoas, não dá. É muito cansativo, muitos contos já você lê e esquece na mesma hora que você leu. Porque, não sei, acaba sendo mais do mesmo, sabe? Não aconteceu com esse livro. Tá? Então eu acho que todos os contos desse livro têm a sua virtude. Todos os contos têm a sua característica marcante principal. Eu gostei de todos eles. Mas alguns permaneceram comigo bem depois, sabe? Alguns ficaram comigo assim, me soprando aos ouvidos, me angustiando por um tempinho. O primeiro deles, gente, é um conto chamado Carmesim, escrito pela Coral Daya. Tá, gente? Esse é um conto que tem como base essa ilustração. Eu não sei se vai estar dando pra ver direito. Nós temos uma ilustradora, freelancer, e ela trabalha em casa, e na janela da casa dela, ela consegue ver uma colina, e nessa colina tem algumas cerejeiras, que é aquelas árvores lindas, maravilhosas. E aí toda noite ela observa aquelas árvores, ela gosta muito, ela acha muito bonito. Só que uma certa noite ela tá olhando as cerejeiras e ela percebe que elas estão vermelhas. As flores da cerejeira estão vermelhas, sendo que elas sempre foram brancas. E aí ela acha aquilo estranho, ela fica sem entender nada e ela liga para a avó dela, porque a avó dela é uma especialista em plantas, né? Ela gosta muito de plantas e ela acaba ligando para perguntar, né? Para ver se tem alguma explicação aquele fenômeno. E aí ela fala, vó, as cerejeiras daqui da frente de casa elas estão vermelhas, isso é normal? A avó dela fica muda por um tempo e ela fica perguntando o que foi. E a avó dela fala, pega o telefone e chama a polícia, agora. Desliga o telefone e liga para a polícia agora. Então aí, gente, a gente já vai... né? A gente já fica curioso para saber o que está acontecendo. E um detalhe, uma noite anterior a esse dia, ao dia das flores ficarem vermelhas, ela viu uma silhueta muito estranha de uma pessoa carregando um saco nas costas, passando em meio às árvores. Então, gente, é um conto que ele permaneceu muito comigo. O final ele é bem chocante, porque ele tem uma característica que eu vi em outro conto aqui que eu vou falar daqui a pouco, que também é uma coisa que me marca muito. Então, é um conto incrível. O outro conto que eu achei incrível, sensacional, e é justamente esse, que tem essa característica. Se chama Jorboros. Eu não sei pronunciar, gente. Jorboros, eu acho que é assim. Jorboros, do Lucas Viapiana. Esse conto ele tem base nessa ilustração do navio. Muito legal. E aqui a gente tem então uma tripulação de piratas, e eles estão conversando sobre como vão
assaltar o próximo navio, calculando estratégias, aquela coisa toda. Mas o conto inteiro é do ponto de vista do cara que fica naquela parte de cima do navio, que eu esqueci o nome, que ele fica vigiando e tal, lá em cima. E aí um belo dia, esse pirata tá lá vigiando com a sua luneta, para ver se ele acha alguma coisa, e ele vê a silhueta de um navio se aproximando. Só que ele percebe que esse navio, ele tá muito estranho, e de longe ele consegue ver que tem uma pessoa enforcada nos mastros do navio. E ele acha aquilo muito estranho, até que ele desce para contar para a tripulação dele o que ele viu, e ele vai encontrar a tripulação dele num estado meio anormal, digamos assim. Esse é um conto, gente, que ele me lembrou muito um filme chamado Triângulo do Medo. Eu acho que é esse o nome do filme. Tem muito aquela característica de lapso temporal. Só que aqui não ficou idiota, ficou uma coisa muito boa, assim. Então eu acho que ele construiu bem o clima. Eu já tinha desconfiado do que poderia ser e realmente eu acertei, mas toda a construção que ele faz assim em cima disso, sabe, do ponto de vista desse pirata é muito, muito boa. Então eu gostei bastante do conto. O conto da Larissa Brasil, gente, chama Cigano, e ele não foi um dos meus favoritos do livro, mas ele permaneceu comigo, assim, ele me marcou um pouquinho, porque ele me lembrou muito aquelas histórias que a gente acompanhava no Clube do Terror. Vocês lembram dessa série Clube do Terror que passava na Band? E tem uma história em específico desse Clube do Terror que eu lembro até hoje e me lembrou muito o conto da Larissa, nessa ilustração. E aqui a gente tem uma policial, né, que ela está investigando um serial killer que se auto-intitula como Cigano. E essa policial, ela tem muitos traumas do passado, alguns são explicados em formas de flashback, mas a autora consegue dosar muito bem os flashbacks, afinal é um conto curto. É que chega um dia que essa policial vai investigar um casarão, que eles estão desconfiando que está batendo alguma coisa suspeita ali, e ela entra com a sua parceira nesse casarão, e vai acontecer uma coisa muito bizarra nesse casarão. Então é um conto assim, que ele não foi o que eu mais gostei do livro, mas ele permaneceu comigo por causa do final. E me lembrou muito assim essa vibe, sabe, de histórias de terror do Clube do Terror. Então eu gostei muito. O próximo conto é O Embate na Taberna, escrito pelo Nicolás Irurzum. Acho que é assim que fala, gente. E é baseado nessa ilustração. Esse conto, gente, é uma trecheira. E ele ficou na minha mente assim justamente porque é uma trecheira e tem sereias na história. Então aqui a gente tem um cara que toda noite uma sereia sai de dentro da privada dele e vai transar com ele. Então é isso, toda noite a sereia sai de dentro da privada, vai se arrastando até a cama dele e os dois fodem. Só que aí, gente, esse cara ele acaba se cansando porque a sereia ela vai transar com ele de qualquer jeito, ele querendo ou não. Então ele começa a ficar cansado, né, vai ficando abatido, e mesmo assim e ela começa a se tornar mais violenta. E o final do conto, gente, é uma trecheira. O jeito que ele é escrito, sabe, o jeito que ele é contado pra gente do ponto de vista do cara é muito engraçado, gente. Então é muito trash. O próximo conto, que é o Vento de Cadáver, escrito pelo Rodrigo Ortiz Vignolo, baseado nessa ilustração aqui. É um conto muito legal, ele tem uma vibe bem fábula, assim, sabe, meio conto de fadas, de uma ilha que... Essa ilha ela tem um fenômeno muito esquisito que acontece, que quando as pessoas morrem, passa um vento, que é um vento de cadáveres. É como se fosse uma nuvem de corpos, de pessoas que já morreram, uma nuvem de espíritos. E elas vêm e buscam então o corpo da pessoa que morreu. Então isso só acontece nessa ilha, é um fenômeno super famoso, mas que ninguém gosta de falar porque é muito bizarro. Até que uma mulher acaba perdendo o marido, e ela meio que encontra uma forma de trazê-lo de volta. Então é uma história muito legal, ela é meio fábula, como eu falei, ela é meio... parece um conto de fadas moderno, só que é muito, muito interessante. Outro conto também que me deixou muito tenso é o chamado Motel Casa Nova, quarto 16, escrito pela Cláudia Lemes, baseado nessa ilustração. Então, gente, a Cláudia Lemes ela decidiu ir por um ponto mais triste, assim, mais drama, sabe? Mais pesado. Então eu diria que o plot twist que tem no final do conto não é o que torna ele incrível, não é a parte mais importante do conto, né? Aqui a gente tem um casal que acabou de perder a filha deles morreram, e eles estão então hospedados num hotel, eles estão num quarto de hotel barato, de beira de estrada,
O conto já começa com eles nesse hotel. E no quarto ao lado tem uma mulher gemendo, gritando de tesão, sabe? E eles ficam, meu, pra que isso? Eles acabaram de perder a filha, eles não têm cabeça pra sexo. E ficar ouvindo aquela mulher gemendo, sabe? Não tá dando certo. Até que a gente começa uma introspecção na mulher, né? Na mãe dessa menina que morreu. E a gente começa então a ver uma profunda depressão que ela tá sofrendo. Ela ainda não superou o luto pela filha, porque a filha dela morreu de uma forma muito brutal. Ela foi estuprada e assassinada, então foi uma morte muito horrível e nenhum dos dois superou muito bem. E aquela mulher não para de gemer no quarto ao lado, gente. E aí o final do conto ele é muito impiedoso. A Cláudia Lemes meio que enfia a faca assim na sua barriga e roda um pouquinho mais, sabe? Não porque o final é muito incrível assim, ou chocante, mas porque o peso, a gente sente muito luto daquela personagem, sabe? E a coisa que acontece com eles no final, principalmente com ela, é muito assim, tipo, porra, que bosta, hein, querida? Eu que não queria ser você nesse momento. Então é muito impiedoso, a Cláudia não tem dó mesmo, tá? O próximo conto também não foi um dos meus favoritos do livro, mas ele permaneceu comigo, porque tem sereias na história também. Olha aqui, um monte de sereias. Escrito pela Sara Orofino, pela Estrada de Ouro Fino, e se chama O Espelho da Alma. E esse é um conto que ele vai falar muito sobre obsessão pela beleza, pela aparência. Ele tem também uma vibe muito parece uma parábola, sabe? Parece uma história que as mães contavam para os seus filhos dormirem e aprenderem alguma coisa com aquele conto, sabe? É um conto muito brutal, mas ele lembra muito aqueles contos de fada que as mães contavam para as crianças para alertar elas sobre algum perigo, né? Então ele é um conto mais moderno, né? Mais urbano, digamos assim. Só que ele ainda não perde a sua característica mais clássica, assim, digamos. Tem uma menininha que ela se acha feia, ela se acha um monstro, ela se acha horrorosa. E ela tem 3 amigas que elas são perfeitas aos olhos dessa menina. Elas têm o cabelo perfeito, o corpo perfeito, o rosto perfeito. E elas chamam então as amigas dela de sereias. Porque além de tudo, além de elas serem lindas, elas sabem cantar muito bem. E ela acaba criando uma obsessão ao redor dessas sereias, dessas personagens, que no final aconteceu uma catástrofe muito grande, sabe? Então ele é um conto bem legal também. Bom, só tem mais 2 contos que eu vou falar pra vocês, que são os contos que mais me pegaram, assim, também, né? Um deles é chamado Perfil, do Luiz Parente, Luiz Parente, baseado nesta ilustração. Esse conto, gente, ele é bem simples na sua forma de ser narrado e me lembrou muito também o livro do Kafka, Metamorfose. Não sei se teve inspiração, mas ele é um conto de uma menina que ela também se acha feia, ela se acha horrorosa, desproporcional, mas a única coisa que ela gosta muito no seu corpo é o nariz. Ela é apaixonada pelo nariz dela, para ela é o único ponto do corpo dela que ela acha bonito, que ela acha perfeito, então ela tem um cuidado enorme com esse nariz. Até que um dia, ai meu Deus, até que um dia ela acorda. Eu não vou falar o que acontece com o nariz dela. Eu acho que vai estragar um pouco da surpresa se eu contar. Mas, gente, é uma coisa tão bizarra e tão escrota e nojenta que no final do conto eu tava assim, sabe? Tipo, ai, sai de mim, sai de mim. Com a ilustração a gente já dá pra perceber um pouco o que é que vai acontecer com o nariz dessa personagem. Mas assim, gente, é muito bizarro. Ai, meu Deus do céu. Me lembrou muito também um livro do Jaime Azevedo. O que acontece ali com o nariz da coitada. E o último conto, então, que eu vou falar pra vocês é o conto que finaliza o livro, do Oscar Nestares, chamado O Gato no Vácuo, baseado nessa ilustração, tá, gente? E aqui eu acho que o Oscar ele segue o mesmo princípio do conto da Cláudia também. Tá? É um conto que tem um final, a surpresa, né? O componente terror, digamos assim, está guardado para o final. Só que ele usa o conto inteiro para construir uma coisa para te levar a entender aquele final, do porquê a personagem faz aquela coisa. Então aqui a gente tem um casal que eles não conseguem ter filhos, eles não conseguem engravidar, e a esposa ela acaba entrando num certo tipo de depressão porque ela não consegue ter filho, é o grande sonho dela, e ela vai embarcando nessa depressão, ela vai ficando cada vez mais triste, mais deprimida.
E para dar um up nela, no ânimo dela, o marido dela então acaba comprando, né, ele adota um filhote de gato preto. Ela fica muito feliz com esse gato, ela acaba tratando o gato como se fosse um filho. E aí vai levando algumas atitudes muito esquisitas. No começo tudo parece normal, né? Ela fica mais animada, mais corada, mais viva. Mas as coisas vão começando a ficar meio estranhas na casa. O marido passa a perceber atitudes da mulher dele que não eram condizentes com a personalidade dela. Ela vai mudando algumas coisas até que chega o final e a gente vê uma coisa assim bizarra que acontece no final e me lembrou muito a Ilha do Dr. Monroe, tá? E se você for olhar a ilustração do conto, você também consegue ter uma ideia do que acontece no final desse conto, gente. Não vou mostrar muito pra, né? E assim, gente, esse conto, como eu falei, ele tem esse componente muito assustador no final. Não assustador pela forma que, ai, que medo, mas pela forma como é escrito, é muito bizarro, sabe? Só que ele usa o conto inteiro para mostrar que essa personagem, né, ela tava com uma depressão profunda, né? Então é meio que prestar atenção nos sinais, né? Ele constrói muito bem, ele empurra muito bem o conto para o final, entendeu? Não ficou um final jogado assim à toa. Ele tem toda uma explicação e aí se você vai refletindo um pouquinho sobre aquilo, você começa a perceber que aquela mulher, que um simples filhote de gato não ia curá-la, né? Não ia fazer ela voltar a ser, né, a voltar a viver normalmente. Então é muito, muito interessante esse conto. Então, gente, esses foram os contos que mais me tocaram, que mais ficaram comigo durante um tempo, refletindo. Eu não consegui esquecer desses contos. Mas o livro inteiro, ele é muito bom. Eu gostei demais do livro, então vale muito a pena. Eu vou deixar o site da editora Wish aí embaixo. Então é isso, gente. Se você gostou aí do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, mesmo eu não estando atualizando muito ele. Se inscreve no canal, me siga no Instagram, porque lá sim tá saindo tudo primeiro, tô postando muito mais coisas por lá. Então não se esquece de me seguir no Instagram. Mais uma vez, obrigado, Editora Wish, pelo presente, eu adorei. Beijo pra todo mundo, até a próxima.